né? Fizemos até aquele diagrama de... Aqui, ó. Acho que a gente veio até aqui, não foi? Diagrama de fases? Não, Michele, você não explicou. Foi aí, não. Você não explicou mudança de fase ainda, não. Ah, então nós estamos aqui mesmo, né? Sim. Eu cheguei a colocar para vocês quantidade de calor. Ah, lembrei onde eu parei. Eu falei que macete, aí a hora que eu ia falar Q igual a C, delta T, o Jackson entrou, não foi? Foi. Foi sim. Então tá. Então é o seguinte, a gente vai ter essa equação aí e a gente vai ter a seguinte equação também. Peraí, vamos só recapitular para que a gente se lembre, ó. A gente tem capacidade térmica, que é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, e a gente tem que quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a temperatura, certo? A gente pode escrever assim também. A outra equação que a gente tem é a do calor específico. Aí a gente tem que calor específico é igual. Aí ele vai em calorias por grama, grau Celsius. Então, calorias é Q, por grama é massa, grau Celsius temperatura, certo? Se eu isolar o Q, vai ficar Q é igual a MC delta T. Ok? Notem que aqui, ó, a gente tem nessa equação e nessa equação, ó, é Q que é igual ao que eu marquei vezes T e é Q que é igual ao que eu marquei vezes T. Então, se isso aqui é igual, ó, se isso aqui e isso é igual aqui, ó, então o que está em amarelo também é igual. Todo mundo concorda? Então, ó, a gente tem aqui capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Daí, então, a gente vai poder usar essa equação. Vamos marcar aqui as equações que a gente vai usar. Nós vamos usar essa equação. Nós vamos usar essa equação de capacidade térmica. Nós vamos usar essa equação para calor e essa equação para capacidade térmica. Nota, então, que a gente tem todas essas variantes aí para a gente usar. É importante que a gente fique atento ao seguinte. Quando a gente estiver fazendo transferência de calor entre dois corpos, a gente vai trabalhar com um sistema isolado. No sistema isolado, a gente diz que o sistema é isolado porque ele não está sujeito a interferências externas. Então, a gente está trocando calor só entre dois corpos, sem perder calor para o meio ambiente. Quando for este o caso, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Todo calor que um corpo perde, então, todo calor perdido, vai ser igual a todo calor que o outro corpo recebe. Então, é assim, ó. Teve até uma aluna que me perguntou assim, ó. O fluxo de calor é sempre entre o corpo de maior temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura? Se for espontaneamente, sim, né? Espontaneamente, na natureza, flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas a gente tem uma exceção aí, que é quando a gente está trabalhando com máquinas térmicas, com refrigeradores, tá? Quando a gente trabalha com refrigeradores, o que pode acontecer? Pode acontecer da gente estar realizando trabalho para fazer o processo inverso. Então, assim, ó, espontaneamente, o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. É assim que acontece na natureza. Só que lá, quando a gente vai estudar termodinâmica, a gente pode ver que a gente pode forçar o processo contrário. Mas aí é um processo forçado, não é espontâneo. Aí a gente entra com calor e faz com que o corpo de menor temperatura é o refrigerador. Então, a geladeira, ela faz o quê?
ela solta calor para o meio que é mais quente do que ela, que é o ar, que é o ambiente externo, né, onde ela se encontra, e aí você consegue forçar isso daí. Só que assim, gente, espontaneamente, a tendência da natureza é que o calor flua do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, quando eu tenho dois corpos isolados, ou seja, que não estão sujeitos à perda para o meio ambiente, todo o calor que um corpo ceder, o outro corpo irá receber. Então, quando ele falar assim, quando vocês forem fazer exercícios, que ele falar assim, ó, peguei uma xícara de 50 gramas de café e coloquei nela a temperatura de 78 graus e coloquei nela 50 gramas de leite a temperatura de 8 graus. Qual que é a temperatura final da mistura? Então, quando tiver esse tipo de questão, a gente vai fazer assim, ó, que todo o calor que foi perdido pelo café foi recebido pelo leite, certo? Então, a gente vai trabalhar assim, ó, que o quê? Perdido menos o quê? Recebido vai ser igual a 0. Ah, Michelle, eu gosto de fazer que o que é perdido é igual ao que é recebido. Eu não gosto de passar para cá com esse sinal de menos. Eu te aconselho a fazer sempre desta forma aqui, ó, com o sinal de menos. Por quê? Porque isso aqui minimiza erro. Geralmente, quem faz com a de cima erra mais do que quem faz com a de baixo. Então, meu conselho é faça com a de baixo. E aí, esse Q aí é que é sensível, porque latente de mudança de fase. Então, se for Q sensível, se não estiver mudando de fase, a gente vai fazer que esse Q perdido é M vezes C vezes delta T. Menos M vezes C vezes delta T. É igual a 0. Copie isso aí para mim, por favor. Isso aqui é quando acontecem trocas de calor num corpo isolado. Todo mundo copiou? Então, o exercício 1, se não me engano, é um exercício assim. Não, na verdade, o exercício 2. O exercício 2 é um exercício desse jeito, tá? Lembrando que no sistema internacional é joules por quilograma grau Celsius, mas é mais usado gramas, calorias por grama grau Celsius, tá? Por calor específico. Mas todos os dois podem ser usados. Posso passar para o próximo slide? Sim. Michele, Oi. essa troca de calor do queimacete com queimacete, você usa ela na mudança de fase? Não entendi o finalzinho. É o quê? Essa troca de calor, a gente usa ela em mudança de fase? Não. Até aqui, ó, perdão, eu expliquei, achei que tinha ficado claro, Rafa. Até aqui, não é esse aqui que é para usar, não. É esse aqui que é para usar. É esse aqui. Até aqui, Rafael, pode ser tanto para mudança de fase, quanto para calor sensível. Mas quando você usa queimacete, é só para calor sensível, é só para mudança de temperatura, tá? Perdão, fui eu mesmo, eu falei, né, para a primeira linha e depois não falei para a segunda. Até Então, aqui, ó, para mudar, até aqui o vermelhinho, você pode usar um ou outro. Então, vamos dizer, Rafa, que agora é para mudança de fase, tá? Por exemplo, o café e uma pedra de gelo que está a 0 graus. Aí, para o café, vai ser MC delta T. Menos, então o café está cedendo para o gelo. Mas o gelo está a 0 graus, está prontinho para derreter. Aí, vou fazer M vezes L. É igual a 0. Então, essa em rosa, ela pode ser usada tanto para mudança de fase, quanto para aquecimento ou resfriamento, tá? Quanto
só para mudança de temperatura. Essa em rosa, tá? Só que aqui eu abri a azul só para calor sensível. Calor sensível, que a gente vai usar calor específico, é só para variação de temperatura. Ficou claro, Rafa? Ficou, obrigadão. Fui eu que não me fiz entender, tá? Ô, Michele, Oi, Gui. nessa questão aí do que menos o que aí de novo, eu usei na primeira questão mais. Tem importância? Somando calor cedido mais calor recebido. Ô, Gui, eu que errei aqui. Nossa, gente, perdão. Hoje eu tô demais. Perdão. Aqui, bom dia, Val. Hoje eu que errei, de novo. Perdão, perdão, perdão. Nossa, Deus do céu. Gui, obrigada. Eu que fiz errado. Gente, assim, ó. Todo calor que quebrado. Todo calor que um perde, o outro recebe. Então, calor perdido e o outro é calor recebido. Opa, perdão, gente. Aí, ó, eu vou passar esse cara, um dos dois caras, para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Mas, perdão. Mas a gente passa para o outro lado, eu não sei se eu falei isso aqui, a gente passa para a gente não errar o sinal. Então, tá errado. É para passar para lá, para esse sinal de menos virar mais, viu? Perdão, é mais aí, corrijam, por favor. Caduquei aqui. Obrigada, Guilherme. O Guilherme fez essa intervenção só para me corrigir, mas ele quis me corrigir com classe. Obrigada, viu, Gui? Eu achei que. Eu tava na dúvida mesmo, Michele. Eu achei que podia. Não, mas a gente só usa essa estratégia para não ficar o negativo. É justo para a gente não errar o sinal. Então, a gente passa para lá para ficar positivo, para que a gente não erre o sinal. Então, a estratégia é justo para não correr o risco de errar o sinal. Obrigada, viu, Guilherme? Ô, gente, me desculpem, viu? É porque, assim, ó, o calor que alguém recebe é um calor que a gente chama de positivo. O calor que alguém perde, ele é negativo porque ele está sendo perdido, tá? Me perdoem. Então, vamos para o próximo. Bom, essa parte aqui a gente já falou, não já? De calor específico, que é o quanto eu preciso de calor para aumentar em 1 grau 1 grama da substância. Ok? Aí aqui a gente tem uma tabelinha de vários calores específicos, ó. Ó, o gelo, 0,49 calorias por grau Celsius. Só que aí a gente vai trabalhar com 0,5, tá? Eu cheguei aqui a derreter o gelo com vocês, resolvendo essa questão? Não. Não? Então vamos fazer? Vamos fazer. Vamos usar essa equação aqui. Vamos usar essa equação. Deixa eu só desenhar aqui um gelinho para a gente começar ela. Ó, vamos dizer então que eu tenho aqui, ó, um gelo, tá? E aí eu vou ceder calor para esse gelo. Aí. Daí eu vou aquecer esse gelo aqui. Uma chama, viu? Aí. Então, vamos dizer que a gente tem aqui gelo. A Carol vai fazer nossa conta aí para mim. A gente tem gelo aqui, vamos ver quanto massa de gelo que vamos ter. Vamos ter 10 gramas de gelo a uma temperatura inicial de menos 2 graus Celsius. Aí vamos dizer que eu tenho gelo, 10 gramas de gelo, uma temperatura inicial de 2 graus Celsius, menos 2 graus Celsius, e eu quero que esse gelo vire vapor, a temperatura de 110 graus Celsius. Ok? Então, aqui a gente vai fazer
essa conta aí. Bom, então de cara a gente tem gelo a menos 2 graus. Então é importante quando eu vou fazer esse aquecimento, essa variação de temperatura, entender e saber previamente, a gente tem que entender que para o gelo derreter, para o gelo se fundir, para ele mudar de fase, eu tenho que chegar com esse gelo ou com essa substância até a temperatura de mudança de fase. Então, vamos dizer que aqui a gente está numa pressão de 1 atm. Aí a gente entende que a pressão de 1 atm, o gelo funde a 0 graus. Então, se o gelo funde a 0 graus, ele está pronto ali para ser fundido? Não está, viu? E aí, quando a gente vai dar calor para esse gelo aí, a primeira coisa que vai acontecer com esse gelo é um aquecimento, ok? Aí, a primeira fase, então, do nosso processo aí é um aquecimento. Bom, esse gelo deve se aquecimento do gelo. Esse gelo deve se aquecer de menos 2 graus até 0 graus. Por quê? Porque eu sei que a 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm é que o gelo vai derreter. Então, se eu quero que o gelo vire vapor lá na frente e tá a pressão ambiente, eu sei que eu vou ter que passar pelo processo do gelo virar água, depois de eu aquecer a água, para que a água evapore e depois eu ter um aquecimento do vapor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí é aquecer esse gelo. Para aquecer o gelo, a gente usa calor sensível, que macete, Q é igual a M vezes C vezes T. Então, a quantidade de calor aí que a gente vai usar vai ser massa, 10 gramas, vezes calor específico do gelo. Olha que o calor específico do gelo, ó, ele está aqui. Outra coisa importante, é diferente o calor específico do gelo para o calor específico da água. E também do vapor. Deixa eu ver, essa tabela aí tem vapor? A carinha de vocês está tampando aqui. Tem não. Tem não. O do vapor é igual ao do gelo, viu? Vamos escrever aqui na frente, ó. É vapor, é gelo e vapor, tem esse valor aí, viu? 0,49. Então, vamos lá. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aquecendo esse gelo. Aí, o calor específico do gelo é meio vezes. Qual que é a variação de temperatura? Vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então, nós vamos ter que Q é igual a 10 vezes meio, vai dar 5 vezes. Eu quero que a temperatura final seja 0 menos temperatura inicial era quanto? Menos 2. Ó, notem que vocês vão ter que ficar atentos com esse sinal aí. Tá? Então, é bom que você faça passo a passo para que você não erre o sinal. Porque se o sinal da quantidade de calor for positivo, é que ele está recebendo calor. Se o sinal da quantidade de calor for negativo, é sinal de que ele está perdendo calor. Então, aí, ó, menos vezes menos mais 2, a gente vai ter aí uma quantidade de calor necessária para o aquecimento do gelo de 10 calorias. Ok? Ao final desse processo, eu tenho o quê? Eu tenho gelo a 0 graus Celsius, ok? Se eu continuar esse processo, eu quero que o gelo derreta. Para o gelo derreter, a gente vai usar uma outra equação. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. O que é o calor latente? É o calor que eu preciso para mudança de fase. Quando a gente está só aquecendo ou resfriando o corpo, a quantidade de calor necessária ela é menor do que para mudança de fase. Por quê? Quando a gente chega em mudança de fase, a gente está
querendo quebrar ligações. E para quebrar ligações não é simples igual como para aquecimento. Então, para quebrar ligações, a gente precisa de um valor, uma quantidade de calor maior do que só para aquecimento. Aí, no caso do gelo mesmo, no caso da água, o calor latente, difusão da água, deixa eu anotar aqui, ó, quer ver? Calor latente. Calor latente. Calor latente é a quantidade de calor necessária para que você mude de fase 1 grama da substância. Só que no caso do calor latente, quando você está conseguindo a mudança de fase, você vai usar todo o calor para quebra de ligações. Então, a temperatura se mantém constante. Então, o calor latente é o quanto de calor, é a quantidade de calorias que eu preciso para mudar de fase 1 grama de substância. É o calor que preciso para mudar de fase 1 grama de determinada substância. Então, isso é chamado de calor latente. Então, por exemplo, o calor latente da água, calor latente de fusão da água, aí eu vou ter um calor latente para cada mudança de fase. Então, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. O que esse valor quer dizer? Esse valor quer dizer que para eu mudar 1 grama de água, de gelo para água, eu vou precisar de 80 calorias. Então, notem que para o gelo aí, ó, o que a gente fez? A gente aqueceu o gelo em 2 graus, com 10 calorias a gente conseguiu. Agora, para eu pegar 1 graminha desse gelo e fazer ele virar água, eu vou precisar de 80 calorias. E no final, eu vou ter água a 0 graus. Eu não vou nem mudar de temperatura. Então, o calor latente é o quanto de calor eu preciso para mudar de fase 1 grama da substância. Aí, como eu vou ter várias gramas, o calor total vai ser quantas gramas eu tenho, o quanto de massa que eu tenho, vezes o calor latente. Ok, gente? Ok, Michelle. Então tá. Ô, gente, eu tô me adiantando aqui pelo seguinte. É porque tem um slide de calor latente lá na frente. Só que eu queria fazer um pouquinho de cálculo com vocês para que na hora do exercício vocês não agarrem. Lá no preparatório eu já dei uma avançada e eu vi que funcionou melhor a gente trabalhando com esses valores do que ficar só na parte teórica para depois do exercício, tá? Bom, então agora, no final do aquecimento desse gelo, a gente tem gelo a 0 graus. Então, quando a gente chegou em gelo a 0 graus, ele está pronto para a fusão. Tá? Agora ele está pronto para a fusão. Se ele está pronto para a fusão, agora a gente vai ver quanto de calor que a gente precisa, e aí então a gente vai usar Q é igual a M vezes L. Então, não é calor sensível mais. Agora é calor latente, porque é calor para mudança de fase. Então, vamos lá. Q vai ser igual a M. Quanto que a gente tem de massa de água? De massa de gelo, perdão, 10 gramas. 10 gramas. Vezes o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, nós vamos precisar de quanto aí? De 800 calorias só para derreter o gelo. Deu para entender? Esse resultado aí é 800 calorias para 1 grama? Não. O calor latente é 800 calorias por grama. Aí, para as 10 gramas de gelo que eu tenho, eu gastei 800. É que para cada grama, Isa, eu gasto 80. Como eu tenho 10 gramas, 800. Tá bom, obrigada, Michelle. Ok? Ao final desse derretimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter água. Água com que temperatura? 0 graus. Ok?
O que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho água a 0 graus, mas o meu objetivo é chegar a vapor. Aí, o que eu faço agora? Eu vou aquecer a água de 0 até 100 graus, porque a água só vai virar vapor quando tiver a 100 graus. Então, agora eu faço o quê? Um aquecimento dessa mesma água. Para fazer o aquecimento, eu faço o quê? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Aí, um aquecimento de 0 até 100 graus. Depois que eu faço esse aquecimento, eu vou ter água a 100 graus Celsius. Depois que eu tiver água, eu não vou fazer essa parte não, vou deixar para vocês fazerem aí. Estão anotando? Sim, Michelle. Sim. Então, vocês vão fazer para mim isso daí, depois a gente vê o que que deu, tá? Então, ó, só para ver se vocês vão dar conta de fazer antes de eu entrar nos exercícios. Aí, o dia que eu for entrar nos exercícios, eu falei assim, gente, quanto é que deu aquela conta lá? Carolina, você está copiando? Tô dando para casa. Vamos acordar? Eu já fiz. Não, mas esse aqui você não fez, não. Esse aqui eu tô dando agora. Aí, eu vou aquecer a água de 0 a 100 graus, uso que macete. Aí, a água vai chegar a 100 graus. Depois que ela chegar a 100 graus, ela tá pronta para o quê? A vaporização. Quando ela chega a 100 graus, ela está pronta para vaporização. A vaporização é mudança de fase. Então, Q é igual a M vezes L. Só que o calor latente de vaporização da água é diferente do calor latente de fusão da água. Por quê? Porque de líquido para gasoso é um estado muito mais energético do que do sólido para o líquido. Então, do sólido para o líquido, 80 calorias para cada grama são suficientes para a água mudar de estado, dela do sólido para o líquido. Mas 80 não são suficientes para mudar de fase, do líquido para o gasoso. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Vocês vão fazer essa continha aí para mim? Vocês vão fazer essa continha aí para mim com 540 calorias. A hora que ela vaporizar, no final eu vou ter o quê? Vapor a 100 graus Celsius. Por último ainda, eu vou fazer o quê? Um aquecimento do vapor de 100 graus até 110 graus. Aí, para o aquecimento, eu vou fazer Q é igual a M, C, ΔT. Aí, gente, a gente vai usar os 10 gramas o tempo todo, porque a gente disse que esse sistema é isolado. Então, os mesmos 10 gramas que eu tinha no gelo, eu vou ter todo o tempo aí, tá? Você fez aí já, Carol? Deu quanto a quantidade de calor total? Aí, ó, a Carol vai dar aí para nós o gabarito. Os anteriores tinha dando. Aí, a gente vê a quantidade de calor total para isso. Quantidade de calor total gasta no processo. Não sei. Aí vocês vão achar para mim a quantidade de calor gasta no processo. Então, assim, ó, no primeiro eu gastei 10 calorias. No segundo eu gastei 800 calorias. Então, vocês vão somar tudo. O que eu quero de vocês é a quantidade de calor gasta em todo o processo. Ok, gente? Deu para todo mundo copiar aí para mudar de tela? Sim. 6.700. Certeza? Então tá. Sim, Não vou dar o Michelle. gabarito, não. Depois eu faço. Então tá bom. Deixa eu só anotar aqui que foram quantos que eu fiz. Fiz menos 10 graus Celsius, 10 gramas de gelo até vapor a 110 graus. Então, vocês façam aí que depois a gente
ver no que deu aí, se vocês acertaram ou não, ok? Vamos para o próximo agora. Agora a gente vai ver mudança de fase. A gente tem aí os 3 estados da matéria, né? Esses 3 estados são aqueles que a gente estuda lá na 4ª série, né? Sólido, líquido e gasoso. A transformação do sólido para o líquido a gente vai chamar de fusão. A transformação do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E quando a gente passa direto do sólido para o gasoso, a gente tem a sublimação. Do que depende aí essas mudanças de fase? Elas dependem da temperatura e da pressão. Por que a gente tem poucas substâncias, por exemplo, no nosso planeta, que passam do sólido para o gasoso direto, igual a naftalina? Porque precisa ter uma condição de pressão adequada para que a sublimação ocorra. Então, a sublimação da naftalina, ela ocorre à pressão de 1 atm. Agora, todas as outras substâncias, elas podem sublimar. Só que a gente não vê isso no nosso dia a dia porque não tem a pressão atmosférica, não é a pressão adequada para a sublimação. Além desses 3 estados da matéria, a gente tem um 4º estado da matéria, que a gente chama de quê? Plasma, que é o 4º estado. E nós temos o 5º estado, aqui eu pus por nível energético, né? O 4º estado é o plasma, ele é mais energético do que o gasoso. E o 5º estado é o condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein, aqui. O condensado de Bose-Einstein é o 5º estado da matéria e ele é o menos energético de todos eles, né? Então, a gente tem esses 3 estados. Além dos 3, nós temos esses outros estados aí. Então, nós vamos chamar aqui de estado 1, estado 2. Nós falamos aqui do líquido para o gasoso, liquefação. Do gasoso para o líquido, condensação também. Plasma. E o 5º estado, condensado de Bose-Einstein. Bom, o plasma é o estado em que o Sol se encontra, em que a lava do vulcão se encontra. O condensado de Bose-Einstein, gente, não é um estado natural, é um estado induzido. A gente não tem temperaturas que na natureza, que a gente não encontra aqui no nosso planeta, pelo menos, a gente não encontra temperaturas que forneçam essa mudança de estado do sólido para o condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein a gente alcança quando a gente está com temperaturas próximas a do zero absoluto, ou seja, menos 273. A hora que a gente chega ali a menos 272, menos 271 e 74, por aí, a matéria começa a se portar de uma maneira diferente, de uma maneira única, né, que a gente não vê em outras temperaturas, e aí ela começa a transbordar dela mesma, ela contrai tanto, que ela começa a transbordar dela mesma. A esse estado a gente chama de condensado de Bose-Einstein. É um estado que só é observado, só passou a ser observado depois da criogenia, que a gente consegue temperaturas muito, muito baixas. Então, não é um estado natural das coisas, tá? É um estado artificial mesmo, que ele só pode ser alcançado quando a gente consegue submeter a substância a temperaturas muito, muito baixas. Bom, agora aqui a gente tem... Oi. Tem alguma diferença da condensação e liquefação? Tem, vamos voltar aqui.
Ih, não tá querendo voltar? Peraí, só um minuto. Quando a gente passa do... Perdão, você quer saber a diferença dessa para essa? Isso, liquefação e condensação. Tá, a Ana Carolina soprou para falar, né? E eu não falei. É porque é o seguinte, a Carol falou que mãe explica, aí eu passei direto, você pediu. É porque assim, ó, quando a gente transforma o líquido em gás, a gente primeiro, a gente pode separar o gás em vapor e em gás, não é assim? A gente pode falar vapor, a gente pode falar gás. E aí, qual que é a diferença entre gás e vapor? Enquanto a substância é vapor, se você só comprimir, João Alberto, só aumentar a pressão sobre ela, ela volta a ser líquido. Aí ela condensa, ok? Se ela já estiver no estado mais energético, ela já é gás. É porque eu não expliquei que eu ia para o diagrama de fases, aí eu ia explicar lá. Quando ela está mais energética e eu com compressão, eu não consigo fazer ela virar líquido de novo, eu tenho que tirar dela energia, aí aqui a substância já é gás. Aí eu tenho que tirar a energia, aí ela liquefaz. Entendeu? Mas eu vou Entendi. explicar de novo. Ok, Aqui. obrigado. Nada. Olha só, gente. Aqui a gente tem um gráfico que chama diagrama de fases, e aqui a importância é só vocês saberem como é que a gente lê esse gráfico, tá? Então, a gente vai ler juntos esse gráfico, vou explicando para vocês como é que a gente trabalha com esse gráfico. Olha só. Olha só. Vamos dizer aqui que eu tenho uma pressão aqui de meio atm. Aqui, ó, nessa risquinha branca aí, ó, tá? É meio atm. Aqui é meio atm. Aí aqui, ó, vou ter uma escala de temperatura. Vamos dizer que aqui a temperatura é, sei lá, 1 grau. Que aqui é temperatura versus pressão, tá? Aí, se eu tenho aqui a temperatura de... Peraí, deixa eu só escolher aqui a ferramenta. Eu tenho aqui uma pressão de meio atm, a temperatura é 1 grau. Essa substância, então, cada gráfico desse, cada diagrama desse, ele tem um diagrama próprio para cada substância. Então, a água tem seu próprio diagrama, a naftalina tem seu próprio diagrama, o cálcio tem seu próprio diagrama. Cada substância tem um diagrama desse de fases. Essa substância nossa aqui, quando está a pressão de meio atm, a temperatura de 1 grau, qual é o estado físico dessa substância? Ó, tá aqui o encontro das duas, ó, do meio com o atm. Então, ela está no estado sólido, tá? Se eu continuar aumentando a temperatura, se a gente continuar aumentando a temperatura aqui, na mesma pressão, tá? Vamos dizer que eu cheguei aqui a 4 graus. Aí, qual é o estado que essa substância se encontra? Sólido e gasoso, Michele. Isso, exatamente. Notem que eu fiquei em cima de uma curva aí de divisão entre duas fases. Então, eu estou na linha aqui, ó, que a gente vai chamar de curva de... Essa curva aqui, ó, é a curva que divide o sólido do gás. Que mudança é essa de sólido para gás? Que mudança é essa? Sublimação. Sublimação. Então, eu estou aqui sobre a curva de Michele, você está sublimação. escrevendo com a tinta branca. Mas é porque eu quero branca, ó, para ficar em cima. Ah, tá. Só que a hora que a gente está escrevendo não aparece, né?
Então, essa curva aqui, eu vou chamar ela de curva de sublimação. Quando você juntar a pressão, o par ordenado, pressão com temperatura, e o ponto sair em cima da curva, é porque a substância se encontra na mudança de fase. E na mudança de fase, ela vai ter os dois estados ao mesmo tempo. O que é importante? A Carla tem um macete engraçadinho assim, ó. É importante que você entenda que quem fica dentro da taça, ó, é o líquido. Tá vendo que esse desenho do diagrama fica sendo uma tacinha? Então, se é uma taça, lá dentro da taça é o líquido. Antes da taça vai ser sempre o sólido, de cada taça vai ser sempre o gasoso, ok? Que curva é essa aqui, ó? Do sólido para o líquido. Solidificação? Solidificação ou fusão. Então, essa curva aqui, ela vai ser chamada de curva de fusão ou de curva de solidificação. Mas Entenderam? peraí, de líquido para sólido é solidificação? Não, de sólido para líquido, falei errado. De sólido para líquido é fusão. Porque aí, Isa, eu posso ir daqui para lá, ó. Eu posso ir daqui para lá, do sólido para o líquido. Aí vai ser o quê? Fusão. Ou eu posso ir daqui para cá. Aí eu vou solidificar. Entenderam, gente? É porque sublimação chama sublimação ou sublimação. Então, a gente vai chamar só de sublimação. Aqui, ó, também é a mesma coisa. Eu posso ir do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Então, gente, isso aqui, ele pode acontecer, ó, em todas as mudanças de fase. Ok? Essa última curva vai ser chamada de curva de quê? Vaporização ou condensação? Parabéns. Em geral, a gente vê sempre o primeiro nome, tá? Em geral, se o cara for falar para você, se ele te der o diagrama de fases, ele vai falar curva de fusão, curva de sublimação e curva de vaporização. Eles vão falar sempre isso. Mas, como você sabe que tanto vai como volta, dependendo da variação de temperatura, pode ser, se você for nomear, você pode nomear desse jeito. Mas há aí um consenso de, em vez de ficar usando os dois nomes, usar sempre esse nome do crescimento da temperatura, fusão, vaporização e sublimação, tá? Mas é só para não ficar falando as duas, a gente usa assim. Bom, outra coisa sobre esse diagrama de fases. Vocês estão vendo que aqui tem um ponto, deixa eu só apagar aqui aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem um ponto que a gente tem aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Observe que esse ponto aqui, ele está chamando ele de ponto triplo. Esse ponto triplo é o único lugar, é o único par ordenado aí, ó, a única combinação de pressão e temperatura em que eu vou encontrar a substância nos 3 estados simultaneamente, tá? Por isso que ele chama ponto triplo. Eu vou ter a substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, ok? Simultaneamente. Bom, outro ponto importante nesse gráfico, vocês já copiaram essas coisas aradas tudo aí? Eu posso apagar para fazer uma outra intervenção? Posso. Olha só. Ô, Michele, qual é o exemplo de uma substância que a gente encontra em estado sólido, líquido e gasoso, por exemplo? Karine, todas as substâncias vão ter esse ponto triplo, todas. Só que é assim, Karine, na pressão de uma TM, que é a pressão atmosférica nossa, não vai ter. Mas assim, por exemplo, a água, ela vai ter um ponto em que ela vai estar nos 3 estados? Vai. Só que eu vou ter que forçar uma pressão que não é a pressão natural. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Aqui, ó,
a gente tem esse ponto que chama ponto crítico. E aí, quando você chegar no ponto crítico, você vai traçar esse risco aqui, ó, tá? Para cá, ó, a gente vai ter vapor, e para cá, para a direita, a gente vai ter gás, aqui embaixo. Lá em cima, ó, você tá vendo que tem duas regiões aqui, ó, uma região amarela e uma região esverdeada? Ela está esverdeada porque misturou o verde do líquido com o amarelo do gás. A gente vai chamar de ponto crítico este ponto. Então, antes deste ponto, a substância está no estado de vapor. Então, se eu comprimir, ela condensa, né? Que foi a pergunta do João Alberto. Se eu comprimir, João Alberto, ela condensa. Quando ela passa daqui, ó, mas é aqui embaixo, não é lá em cima, não. Aqui embaixo, onde está essa zona amarela ainda, que não está essa cor de burro fugido. Quando está aqui, ó, ela é gás. Aí, João Alberto, não adianta eu comprimir para ela condensar, não. Eu vou ter que tirar calorias, eu vou ter que retirar dela calor para que ela volte a ser líquido. Então, aí ela já está no estado, na transformação de liquefação. Ok? Mas, então, se eu passar desse ponto, com simples compressão, não consigo mais fazer com que o gás volte a ser líquido. Agora, o ponto crítico, agora já é cá em cima, ó, quando a substância se encontra no ponto crítico, ela é um gás. Só que ela vai ser chamada de fluido supercrítico. Ela é um gás, mas ela vai ser chamada de fluido supercrítico. Não é um novo estado, não. Ela é gás, tá? Só que a gente dá o nome a essa condição de fluido supercrítico. O que é um fluido supercrítico? O fluido supercrítico, ele tem algumas características do líquido. Fluido supercrítico. Ele tem a característica de ser das coisas poderem se diluir. Me sumiu a palavra. A gente consegue diluir substâncias no fluido supercrítico. Ele é gás, mas ele tem propriedades de líquido. Então, a gente consegue diluir. Como é que chama? Ele é solvente. Ele vai virar um solvente. Porque o gás em si, ele não é igual ao líquido, que você pode diluir as coisas nele. Só que quando ele passa dessa temperatura, notem que aqui, ó, no eixo X, a gente tem uma temperatura. Aqui a gente tem temperaturas. A partir dessa temperatura, mas lá em cima, ó, tem que ter essa temperatura e essa pressão aqui, ó. Ó, essa temperatura e essa pressão aqui. Ó, a partir daqui, ficou meio tortinho aí, a partir daqui, a partir dessa pressão e dessa temperatura, o gás se torna um fluido supercrítico. E aí ele vira um solvente. Entenderam, gente? Sim. Ah, Michele, fiquei um pouco na dúvida quando é que é gás, vapor e fluido supercrítico. Ó, se eu tiver aqui embaixo, ó, eu estou na temperatura do supercrítico, ó, por exemplo, aqui, ó, eu estou na temperatura do supercrítico, mas não estou na pressão, então ele não é fluido supercrítico. Aqui ele é o quê? Ele é gás. Carol, liga aí para mim no computador. Mas, ó, baixou aqui a luz. Ah, não estava ligado, não. Deu certo agora. Deu para entender, gente, esse diagrama? Vocês precisam fazer todas essas inferências que eu estou falando. Alguma dúvida aqui? Não. Não, Michele. Ótimo. Não porque vocês já sabiam, ou não porque entendi tudo? Os Não, porque eu dois. entendi tudo. Ah, ótimo. Então tá. Vamos para o próximo. Bom, vaporização é o processo da gente transformar líquido, né, em gás. Só que essa vaporização, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer por ebulição, por evaporação e por calefação.
Lembram que eu falei com vocês? Aqui no caso da água. Que a água, para ela mudar de fase do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem que o calor latente dela, essa mudança de fase, calor latente de vaporização de 540 calorias por grama. Então, uma grama de água, ela vai precisar receber 1 grama de água, ela precisa receber 540 calorias para passar do líquido para o gás, ou para o vapor, né? Só que assim, ó, o vapor, a gente sempre fala que é gás, mas aí vocês entendam que primeiro é vapor e depois é gás, tá? Então, ela vai precisar de 540 calorias para cada grama fazer a mudança de fase. Mas aí, essa mudança de fase, ela pode acontecer por evaporação, por calefação ou por ebulição. Qual que é a diferença desses 3 processos? Primeiro, a ebulição, ela ocorre chegando a 100 graus, a água chegando a 100 graus, se a pressão for 1 atm, e é sempre muito turbulenta, né? Um processo turbulento, com muita agitação molecular. E eu preciso chegar a 100 graus, ok? A evaporação é um processo que você não precisa chegar a 100 graus. O que acontece? A água se distribui ali na roupa, por exemplo, que está no varal, e aí as moléculas de água que vão ficando mais próximos da superfície do tecido, ou seja, mais em contato com o meio externo, cada graminha daquela, ou cada moléculazinha, que a gente está falando de 540 calorias por 1 grama, mas pode ser menos, né? Vamos dizer que eu tenho gotículas aí de menos de grama, se ela consegue essa quantidade de calor que a gente precisa, ela consegue se desprender do líquido ali, da superfície do tecido e virar vapor. Então, a evaporação, ela é favorecida pela superfície de contato, ela é favorecida pela pressão e ela é favorecida pelo vento. Então, ela vai receber essas 540 calorias, cada graminha dessa, só que não assim, ó, simultaneamente, todo mundo junto. Cada graminha dessa vai recebendo e vai evaporando grama por grama, ou menos do que grama. Na calefação, isso aqui, ó, seria uma churrasqueira, uma fogueira que está incandescente, assim, está muito quente, e cai uma gotinha ali de água, ou uma gotinha de gordura, cai aqui, ó. É igual quando a gente faz pipoca e coloca a panela debaixo da água. Então, cai ali umas gotinhas, aquelas gotinhas evaporam, assim, instantaneamente. Por quê? Porque a chapa está muito, muito quente e aí cai uma graminha ali que recebe os 540 calorias instantaneamente. E aí vira vapor ou vira gás no mesmo tempo, assim, rapidinho, instantaneamente. Então, a vaporização, ela pode acontecer por esses 3 processos, por evaporação, por calefação, por ebulição, sendo a evaporação favorecida pela pressão, pela superfície de contato e pelo vento. Superfície de contato por quê? Porque se você juntar a roupa toda assim, ó, em vez de pôr no varal, ela vai demorar muito mais para secar do que se você abrir. Se você tiver um balde cheio d'água, ele vai demorar muito mais para evaporar do que se você jogar essa água no chão. Se você aumentar a superfície de contato, a evaporação vai ser mais eficaz. Ok? Eu vou esperar o ok para mudar de slide. Ok. Ok, Michele. Obrigada. Então tá. Aí, gente, agora estamos aí de novo com calor latente. Ai, Michele, mas você já falou. Falei, mas vou falar de novo. Eu quis falar lá atrás, porque a hora que eu chegasse na evaporação e a hora que eu chegasse lá no diagrama de fase, a gente conseguisse enxergar isso daí melhor. Mas vamos falar de novo. O calor latente é o calor necessário para a mudança de fase. E quando eu estou mudando de fase, a temperatura não muda. Isso é muito importante. É possível um corpo receber calor e não mudar de temperatura? Sim. O que ele vai estar fazendo? Mudando de fase.
Então, se um corpo está recebendo calor e a temperatura dele não varia, é porque esse corpo está mudando de fase. Então, calor latente é a quantidade de calor necessária para transformar ou para mudar de fase 1 grama de determinada substância. Aí eu coloquei para vocês aí, ó, uma tabelinha com alguns valores aí de calor latente, de fusão e de evaporação. E aí, gente, a gente vai ter valores para uma substância. Então, a gente vai ter valores para cada mudança de fase. Então, tem um calor latente de fusão, tem um calor latente de vaporização, tem um calor latente de sublimação. Então, a gente vai ter todos esses, para cada mudança de fase, a gente tem um calor latente. Tá? Do mesmo jeito que a gente falou lá que a gente tem uma linha de vaporização. É a mesma linha lá de condensação. Então, o calor latente de vaporização é o mesmo calor latente para condensação. Só que para liquefação. Só que aí ele vai falar só um, porque ele não vai ficar falando os dois. Ele não vai falar calor latente de fusão e calor latente de solidificação. Mas é o mesmo que você vai usar para fusão ou para solidificação. Então, óleo da água aqui, ó. Peraí. Michelle, essa aula sua vai até 9 ou até 8h40? Até 9. Ah, não sei. Aquele dia era para... Aquele dia eu achei que era até 9, o Caleb mandou parar 8h40, não foi? Aí ontem eu perguntei lá, eu perguntei lá no grupo, falei, vai até 9? Ele falou, sim, jovem. Aí agora não sei. Então vamos lá. A água aqui, ó. Ponto. Aí, gente, para eu fazer as transformações, eu vou precisar saber qual que é o ponto de fusão, qual que é a temperatura de fusão, qual que é a temperatura de vaporização. Então, quando eu vou fazer as transformações as mudanças de fase, além do calor latente de fusão, de vaporização ou de sublimação, eu preciso também saber qual que é a temperatura de fusão, a pressão de uma TM ou a outras pressões, tá? Geralmente vai ser para a pressão de uma TM. Eu vou precisar, porque assim, gente, se mudar a pressão, muda o ponto de vaporização, muda o ponto de fusão. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus e o ponto de vaporização é 100 graus. Isso se a pressão for uma TM. Se a pressão não for uma TM, muda esses valores. Então, ó, aqui tem o ponto de fusão e de vaporização de substâncias quando a pressão é uma TM. Então, vamos olhar a água, ó. A água. Ponto de fusão, 0 graus. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Ponto de vaporização, 100 graus. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Agora, olha o chumbo, ó. O chumbo vai fundir se ele chegar a 327 graus. E qual que é o calor latente de fusão do chumbo? 5,9. Ó, ele é mais... ele funde, ele gasta menos calor para fundir do que a água. Só que para isso você tem que aquecer ele bem mais, né? A maior temperatura. Olha aqui, para o chumbo virar vapor, 1.750 graus. E o calor latente de vaporização, 205. É interessante que vocês se familiarizem com isso, que você olhe para a unidade de medida e entenda o que essa unidade de medida expressa. Então, quando eu falo assim, ó, 540 calorias por grama, é o calor latente de vaporização da água, então é L de vaporização, eu preciso entender... Ah, tá, então uso o meu. Aí eu preciso entender que o que esse dado está me dizendo? Que eu preciso de 540 calorias para 1 grama de água virar vapor. Ok? E lembrando que a temperatura não muda. A temperatura não muda quando a substância está mudando de fase. Ok, gente? Ok, Michelle. Ok. Ótimo. Vejamos agora. Agora, a gente tem aí um diagrama de temperatura versus tempo, tá?
E aí eu tenho 1 quilo de gelo e vou ceder calor para ele. E aí a gente vai entender como é que esse gráfico funciona. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Deixa eu limpar. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele quer que a gente aqueça. Ele, aliás, ele está aquecendo isobaricamente 1 quilograma de gelo. Carol, ajuda a tua irmã lá a entrar na aula dela. 1 quilograma de gelo. Então, ó, o que é isobaricamente? A pressão constante. Então, esse gráfico ele só vai funcionar quando estiver a pressão constante. Se a pressão variar, a gente vai mudar essas curvas aí. Então, gente, só um minutinho. Opa, opa, opa. Espera aí. Aí. Então, é o seguinte, a gente tem aqui o aquecimento. Cadê minha ferramenta? Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Aqui, ó. Eu tenho aqui o aquecimento de 1 quilograma de gelo. Então, eu tenho lá 1 quilo de gelo e vou ceder calor. Então, qual que é a temperatura inicial desse quilo de gelo? Aqui, ó, quando o tempo é 0, a temperatura do gelo está a menos 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou aquecer o gelo. Tem jeito de eu derreter o gelo quando ele está a menos 60 graus, se a pressão é 1 atm? Tem jeito? Responde para mim. Não tem jeito. Então, primeiro eu aqueço o gelo. Aqueço de quanto? De menos 60 até quanto? 0 graus. Até 0 graus. Eu vou aquecer. Então, esse aquecimento, ele vai acontecer daqui até aqui, ó. Sim? Então, eu precisei aqui, fui cedendo calor durante algum tempo, aqui, ó, menos uns 5 segundos, aí consegui aquecer de menos 60 até 0 graus. Chegou a 0 graus, eu continuo cedendo calor por um tempo aqui, ó, e esse gelo, aqui, ó, estão vendo que aqui a curva, é porque em gráfico, gente, mesmo que não é curva, mesmo que é reta, a gente chama de curva, viu? Então, aqui, ó, aqui eu tive um aquecimento e aí a gente tem uma reta ascendente, estão vendo? Aqui eu vou ter uma reta sobre o eixo X. Essas retas horizontais, elas indicam sempre mudança de fase. Por que é mudança de fase? Porque aqui eu continuo cedendo calor, o tempo está passando e eu ainda estou cedendo calor, só que a minha temperatura permanece a 0 graus. Por quê? Porque esse é o ponto de fusão da água. Então, a temperatura permanece constante. Daí, depois, a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, aqui, ó, daqui, onde está essa bolinha aqui que eu comecei, até aqui em cima, eu vou ter de novo o quê? Aquecimento, essa reta também ascendente. Então, ó, aqui, ó, essa reta é uma reta de aquecimento. Então, daqui até aqui, ó, eu tenho um aquecimento. Chegou em 100 graus, 100 graus é o quê? Você tá aqui no cantinho, ó, parecendo uma múmia, dormindo. Então, daqui até aqui é um aquecimento. Chegou a 100 graus, eu sei que isso aqui é aquecimento de gelo, então aqui agora eu tenho água sendo aquecida. Por quê? Porque chegou aqui eu tenho água a 0 graus, e aí eu vou recebendo calor, e o que eu vou conseguir é aquecer a água. Eu aqueço a água até onde? Até 100 graus.
A temperatura de uma ATM, não existe água líquida a mais de 100 graus. Chega até 100 graus, eu tenho água. A partir daí, eu vou ter o quê? Vapor. Isso. Então, aqui é o ponto da mudança de fase. Enquanto esse quilo de água estiver vaporizando, eu vou ter essa reta aqui na temperatura de 100 graus. Por quê? Porque na mudança de fase, eu não tenho variação de temperatura. Isso para substâncias puras, viu, gente? Misturas, a gente vai ter isso aqui, ó, com uma certa inclinação, né? Vocês lembram quando é mistura? Quando é mistura aqui, ó, ela vai ter uma certa inclinação assim, ó, tá? Quando a substância é pura, ela fica assim, ó, uma reta horizontal. Aí, o que eu tenho que entender? Que essa reta horizontal me diz que a temperatura não está variando, mas eu estou dando calor, ó. Que eu disse que aqui, ó, nesse eixo X aqui, ó, esse passar do tempo é passando o tempo recebendo calor. Então, aqui também há um aumento de temperatura progressivo com esse tempo. Então, se a temperatura fica constante em algum trecho, quer dizer o quê? Quer dizer que é mudança de fase, porque se eu recebo calor com temperatura constante, é mudança de fase. Todo mundo entendeu? Sim, Michele. Vamos para o próximo slide. Ah, exercícios. Bom, nós vamos combinar o seguinte. Como eu já comecei fazendo com vocês lá os exercícios, vocês vão fazer para mim primeiro, para que depois a gente faça juntos, ok? Então, agora eu já vou entrar em lançamento de projétil. E aí, na quinta-feira, eu já volto... Ah, outra coisa, gente. Dá para vocês uma aula de monitoria, né, de correção de exercícios, na quarta-feira, 2h da tarde? Vocês têm alguma coisa marcada aí? Dá certo, Michele. Dá, né? É porque eu tô pretendendo fazer toda quarta-feira, 2h da tarde, que aí eu junto vocês todos na mesma sala, porque nem sempre tá todo mundo, e aí a gente fica só com correção de exercício na quarta-feira. Então, a gente já começa na quarta-feira a fazer esses exercícios, e depois a gente vê na quinta-feira o restante. Pode ser assim? Vocês acham que funciona? Então, a gente vai ter uma aulinha extra aí, tá? Vou fazer uma aula aí por minha conta, na quarta-feira de exercícios, tá? Essas daí são extra, assim, fora aí das que estão programadas pra gente, né? Então, agora eu vou pegar lá a de lançamento.